Bom dia, super campeão. Bom dia, super cabuloso. É isso aí. Aqui é o Dax Pereira do canal Cruzeiro Gai Raposo. E a gente vai reagir aqui ao vídeo de ontem à noite, final da noite, né? Do apito final da Band Esporte. E o pessoal faz um compilado do jogo, né? Fala também dos incidentes que eu não vou mostrar, vai ficar tampado, né? Mas peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal, né? Ajude o canal a atingir a nova meta, 5.600 inscritos. Conto com vocês. Vamos ao vídeo. Ao final do vídeo estarei fazendo uma análise também para enriquecer mais, porque como é um react eu tenho que fazer a minha parte para ele ter valor. Então assista o vídeo aí. E impediu o heptacampeonato consecutivo do Galo. A partida também ficou marcada por uma confusão generalizada nos minutos finais entre os jogadores. Cenas lamentáveis aí de muita pancadaria, mas isso deixa para depois. Primeiro vamos falar sobre esse jogo aí. 1-0, gol do Caio Jorge. Um alívio aí para a equipe do Tite, que também estava sendo muito contestado já no comando do Cruzeiro, Felipe. Um título que vai dar tranquilidade para o Tite trabalhar no Cruzeiro, né? Era o que precisava, o Cruzeiro voltando a ser protagonista, precisava para ser protagonista novamente no futebol brasileiro, precisava de um título estadual, né, sobre o seu maior rival, e isso ajuda a amenizar um pouco as dores do Tite nesse início de trabalho, que não foi um bom início de trabalho do Tite, mas esse título do Cruzeiro, de certa forma, até que merecido pelo que foi o jogo de hoje, um jogo sem muitas chances, oportunidades, um jogo ruim das duas equipes, muito brigado, muito falado, muito discutido, e no final das contas o Cruzeiro arruma um gol, né? A bola ficou até a dúvida ali, torcedores, nesse lance, aí, o cruzamento do Gerson, aí a finalização do Caio Jorge, e o goleiro Everson consegue dar o tapa, mas a bola passa pela linha e acaba entrando. Um gol chorado, o jogo com gol chorado, não foi um grande jogo das duas equipes, né? Duas equipes que não começaram muito bem a temporada 2026, mas o Cruzeiro foi efetivo e conquista esse título que vai dar ali mais oportunidade para o técnico Tite trabalhar mais tranquilamente nesse início de ano. O que falar do Galo? O que você acha desse começo de trabalho do técnico Eduardo Domingues? Difícil, né? O Galo vem desmontado pelo técnico Sampaoli. O Sampaoli teve muitos problemas com os jogadores do Galo na sua última passagem, que foi interrompida recentemente, né? O Galo vai se reformar ainda nessa temporada, né? É um time que ali precisa de alguns ajustes. Não vejo o Galo protagonista no ano de 2026, não. Acho que vai ser um ano complicado para o Galo nessa temporada. Talvez o Cruzeiro tenha mais possibilidades de brigar por algo maior ainda do que o título do Campeonato Estadual. Foi assim na temporada passada, com o Cruzeiro chegando muito próximo do título da Copa do Brasil, ao ser eliminado ali pelo Corinthians na semifinal. No Campeonato Brasileiro fez um grande trabalho com o Leonardo Jardim. E essas cenas lamentáveis. E aí eu quero esperar, Thaís, para ver quem vai ser punido. Os jogadores precisam ser punidos. Esse é um momento de comemoração. Teria que ser um momento em que crianças estão na sala de casa assistindo a televisão. Que jogo ruim, viu? Puxa vida. Vem do momento dos jogadores do Atlético comemorarem, do Cruzeiro comemorarem. E os jogadores do Atlético abatidos, sim, mas respeitando o rival campeão. Isso não é futebol raiz. Tem muita gente que vai defender, falando que isso... não, o futebol raiz voltou. Isso não é ser raiz. Isso é selvageria. Não pode. O futebol influencia muitas crianças. O futebol é um esporte. O esporte não pode acabar em briga, né? Então é lamentável essa atitude dos jogadores. E eu espero que os jogadores envolvidos na confusão sejam punidos. Teve chute, teve voadora, teve soco, teve de tudo. Então os jogadores precisam ser punidos. E a punição não tem que ser 100 mil reais, não tem que ser 200 mil reais. Tem que ser 3 meses de suspensão, tem que ser 6 meses de suspensão. Os caras precisam ter responsabilidade. O futebol é um esporte, precisa saber perder. Isso é importante no esporte. Quantos times começam um campeonato? O brasileiro são 20, só um vai ser campeão. Só um vai, no campeonato estadual, a mesma coisa. Então precisa saber respeitar a derrota
e o vencedor, o vitorioso, né? A confusão começou bem no finalzinho da partida, né? O Everson, goleiro do Atlético Mineiro, começou ali a confusão e virou essa selvageria, essa pancadaria. Eu espero que os jogadores que estavam nessa pancadaria sejam punidos e dinheiro no bolso deles não vai afetar muito, não. Tem que ser uma punição severa. Jogadores que brigaram precisam ser suspensos. Mas essa suspensão só vale no campeonato estadual, né? Só vale uma vergonha no isso. Campeonato Mineiro. Isso é uma vergonha, né? Só para o ano que vem, né? Só para o campeonato estadual do ano que vem. Para os jogadores que continuarem, né, jogando o Campeonato Mineiro, porque a gente sabe, né, que o futebol brasileiro, os jogadores mudam de time, mudam de clube. Então deveria ser uma punição já para agora, eu acho, para as competições a seguir, né? Uma punição geral, não apenas para o campeonato estadual. Mas olha, se todo mundo que participou dessa briga for punido, vai ter que jogar com sub-20. Tem que ser. Porque nem Galo nem o Cruzeiro tem time, se todo mundo que participou aí for punido realmente. Tem que ser, Thaís. Para mim tem que ser, e não é futebol raiz. Tem muita gente que já está defendendo isso, eu vi nas redes sociais. Isso não é ser raiz. Isso não faz parte do futebol raiz. A provocação leve, a provocação sadia, isso faz parte. Agora, pancadaria, sinceramente, para mim isso basta. Isso não deve nunca acontecer no ambiente esportivo, no âmbito esportivo. E esses jogadores que saíram no soco precisam ser punidos. A gente tinha que estar aqui dando parabéns para o Cruzeiro por esse título e a gente acaba falando dessas cenas lamentáveis. Pois é, né? Vou começar falando pro diretoria do Cruzeiro. Contrata um professor de português para o Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro. Por quê? Porque o verbo às vezes tem vários sentidos, vários. Por exemplo, quando eu falo Cruzeiro bateu o Atlético, o Cruzeiro venceu o Atlético, né? Agora, se eu colocar uma preposição no, aí muda o sentido. E não é legal, né? Não é legal o que aconteceu. Cruzeiro não pode ter dó do Atlético. Tem que ganhar o jogo. Nesse sentido. E o Cruzeiro não teve dó. Voou pena para tucutar das frangas. Acabou com as frangas, entendeu? Mas não é legal, é péssimo isso, né? Assim, porque mais jogos virão, né? Então, o clima tem que ser de amizade. Os jogadores precisam de entender que aquilo ali é apenas uma partida de futebol. Acabou aqueles 90 minutos ali, ganhou, comemora, levanta a taça, o outro fica triste, mas vai sentir a dor da perda, e pronto, final. É essa que é a visão, né? Então os jogadores precisam de entender que se milindram por muito pouca coisa, qualquer coisinha, uma chatice, né? Isso faz com que tire o torcedor dos estádios. Você pode ver que ontem o estádio não estava totalmente cheio, por vários motivos, preço alto, e um deles é esse, né? Ignorância, não é legal. Agora, falando do jogo, né? O repórter aí analisou friamente, né, que o Cruzeiro foi melhor, né? Jogou melhor. O Atlético foi uma caricatura de time, gente. A culpa do treinador? Não. O treinador é vítima de uma situação, mas que situação? Pegou um time baleado, detonado taticamente pelo Sampaoli, né? Péssimo treinador. Eu sou cruzeirense. Quando ele veio, eu falei, gente, o Atlético fez uma péssima escolha, né? Contratou o pior que tinha de pior. Mas vai fazer o quê? Igual o torcedor fica, o Tite é pior. Não é. O futebol que o Tite joga é o que todo time do Brasil joga. É um 4-2-3-1, 4-4-2, né? O problema é de encaixe, tem que acontecer o encaixe, né? Às vezes não acontece. Não. Mas taticamente ontem o Cruzeiro passeou dentro de campo. Só não fez mais gols porque o Atlético ficou todo recuado. O que o treinador do Atlético fez? Pegou um time todo detonado taticamente, armou o time para se defender e para fazer gol se surgir um contra-ataque. Então o Atlético se defendeu muito bem e a gente sabe que os jogadores do Atlético são grandes jogadores. Então se furar o sistema defensivo de grandes jogadores é difícil. Razão pela qual o jogo foi 1-0 só e o Cruzeiro teve também poucas oportunidades de gol, devido à forte marcação imposta pelo time do Atlético. Só isso. Agora, excelente partida do Caio Jorge, excelente partida do Matheus Pereira.
O Gerson, um volante que bate muito, né? A gente vê que ele bate muita força física para marcar, né? Romero também é um volante que bate muito, né? Quando eu falo bate, assim, combate, vou colocar um com na frente, não. Acho que eu estou falando outra coisa. Combate muito, né? Uma marcação muito forte, combate muito no meio de campo, então não deixa espaço para o adversário atacar. Então foi isso que aconteceu. Então, ele estava falando, o Atlético campeão, vai ser campeão invicto. Poxa, mas invicto no empate. Pode contar no dedo das histórias que o Atlético teve. 2 vitórias ou 3 em 8 jogos. Então é muito pouco, né? É muito pouco, né? O Tite ganhou, mas ainda tem que melhorar muito o time do Cruzeiro. Mas é muito, não é pouco não. Mas ele vai conseguir, tá? E o técnico lá que se colocar um chapéu nele, fica parecendo o seu Madruga lá, o Barba, também vai ter muito trabalho. Mas adianto logo para os atleticanos, tá? Ele veio de um time que joga por uma bola. Ele vem de um futebol que joga por uma bola, principalmente quando joga fora de casa. Então, não espere o Atlético um time agressivo fora de casa, que não será. Não será. Deixo isso bem claro para vocês aí. Vocês vão ficar, mas o treinador é retranqueiro. Não é isso, é o estilo de jogo dele, né? Não combina com o time deles aí, tá, do Atlético, tá? Agora, é lamentar o final do jogo, né? Porque uma festa bonita, maravilhosa, e acabou que deu no que deu, né? Para o torcedor cruzeirense, azul é a cor da alegria, né? O atleticano, a gente já pode cantar a música do Tim Maia. A gente às vezes tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. E na vida tem motivo pra sonhar, ter um time todo azul, azul da cor do mar. Olha que bonito, né? Então é isso aí. Fica aí um grande abraço para vocês, né? Paz no futebol, paz no estádio, paz no planeta. Fui!